Mas aquele ano, você tava num período que você tava sem fazer show faz tempo. Sim. Mas logo depois teve a gravação do DVD. A gente vai Foi. falar de tudo que aconteceu, tá? Vamos nessa. Do Beijo de Judas ainda, Sim, né? sim. Que não tinha saído. E Exatamente. foi um DVD que foi feito basicamente com uma equipe inteira feminina, né? Sim, sim. Como é que foi esse processo, cara? Cara, foi muito difícil, assim, de executar no final das contas, mas ao mesmo tempo fácil. Porque eram só mulheres trabalhando no rolê. Eu tenho muito isso na minha cabeça, assim, o quanto as coisas fluem de uma forma e o quanto a mulher ela tem um olhar pra o olhar, arte. né? Muito dessa sensibilidade, mas ao mesmo tempo de objetividade, de vamos executar, a gente tem que fazer, sabe? E não tem essa coisa muito do ego, sabe? Então, tipo, eu senti muito o rolê que fluiu. A dificuldade que a gente teve maior foi de encontrar pessoas de técnica pra trabalhar, assim, no mercado. A maioria já tava com algum projeto e tal. Enfim, mas quem fez a frente desse projeto foi a Luana, que é minha produtora. Tipo, ela faz tudo, ela tá Ela aqui, tá bem inclusive. aqui, né? E ela que botou esse projeto pra frente. Ela encontrou essas mulheres pra fazer esse DVD. E foi um DVD meio que pra gente marcar o final de Beijo de Judas, na real. Porque a gente já tava quase um tempo já com esse álbum lançado. Eu achei que eu fosse fazer o show um pouco antes. Até eu acho que eu devo ter comentado isso no Vênus, quando eu vim da primeira vez. E quando a gente sacou que o negócio não ia voltar nunca, a gente falou assim, a gente vai ter que, de alguma forma, marcar esse álbum, porque foi um momento muito importante da minha carreira. Foi um álbum que me colocou em lugares que eu ainda não tinha chegado, furei bolhas atravessei muros. Eu acho que muito por conta dos feats também que eu consegui colocar, que teve a Luísa, teve a Glória, o Vitão, o Dilcinho também. Então foram feats também de lugares diferentes, com ritmos diferentes, que a gente conseguiu juntar num álbum de estreia. Então foi um projeto que eu queria mesmo meio que fazer uma homenagem pra ele. Falei assim, ó, vamos ver o que vai dar. Eu nem sabia o que daria, que fazia muito tempo que eu não anunciava show, eu não sabia se as pessoas iam colar mesmo, sabe? E quando eu anunciei foi muito doido, porque esgotou meio que rápido, assim, né? Foi logo, tipo, no início, quando liberou os shows pra gente poder voltar. Então tinha uma questão de coisas ainda que a gente tinha que tomar cuidado. Mas a gente fez acontecer o rolê de ser só mina mesmo, trampando. E foi muito... Foi muito foda conseguir colocar isso pra além de só em cima do palco, sabe? Porque eu já tinha essa vontade de fazer, trabalhar com minas musicistas e tal. E desde então a gente tem falado disso. E aí meu empresário ele falou assim, cara, vamos colocar só a mulher da frente. Tanto que ele saiu de cena nesse projeto e colocou a Luana pra ser a cabeça disso tudo, né? Então ele meio que só recebia algumas coisas, algumas informações. Mas no final das contas foram todas as mulheres que dirigiram, então desde de fotografia, da direção de luz e som, quem estava fazendo a mixagem do show. Então foi tudo muito, muito 100% por mulheres. E isso foi um projeto que me deu muito gás, sabe? Tipo, para continuar também o Beijo de Judas, a turnê Beijo de Judas, quando a gente realmente conseguiu tocar, eu ainda quis manter esse formato de Minas. Então eu toquei por muito tempo, assim, com essas mulheres, né? A banda que você formou a primeira apresentação foi o DVD ou não tinha? Foi o DVD, praticamente, sim. Porque até então eu fazia shows com VS, né? Pra quem não sabe, era meio playback, assim. DJ, né? Tipo, DJ e eu, assim, às vezes no máximo voz e violão. Então, aí eu chamei algumas meninas pra tocar comigo e a partir disso algumas formações mudaram, mas é sempre a mesma louça, assim, né? Que a gente chama de bateria, baixo e guitarra ali, sempre foi essa formação. E esse álbum teve um formato de lançamento que revolucionou meio que a indústria musical aqui no Brasil e várias pessoas depois replicaram esse formato. Quem que teve a ideia disso? Que, pra quem não sabe, o álbum foi lançado em partes, com algumas faixas escondidas, né? Que demoravam pra lançar. Alguns feats que a Carol não revelava quem era. Sim. E depois outros artistas replicaram isso. Quem teve a ideia? Como é que Cara, foi isso foi muito de uma troca de papo, assim. Eu tava... Como era o primeiro álbum, a gente já vive nessa fase de um consumo muito rápido, né? Tipo, então as pessoas querem tudo muito às pressas, assim. Você lança em menos de 2 semanas, eles já estão querendo saber qual é o seu próximo lançamento. Então o álbum não seria diferente, né? Apesar de ter várias músicas, você acaba lançando tudo de uma vez. Então o meu medo era disso ser perdido, de não ser aproveitado com tempo suficiente, das pessoas terem a maturidade pra consumir com calma, sabe? Tipo, e entender realmente qual era o rolê. E aí eu, na conversa com o meu produtor, que é o Pedro Dash,
eu falei pra ele, cara, eu não tô com muita dó de lançar o álbum. Tipo, eu não sei como fazer, tô pensando em lançar por partes. Eu lembro que a Pablo tinha feito um projeto em que ela lançava parte 1 e parte 2. E aí era um álbum no final. E aí eu falei, dei essa ideia, falei, vamos pegar essa ideia da Pablo, acho que pode ser legal. Só que aí a gente falou, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente poderia pensar de um jeito mais disruptivo. E aí o Pedro veio com essa ideia de apagar as faixas. Só que eu falei pra ele, cara, eu nunca vi isso, como é que a gente vai fazer isso, tipo, nas plataformas? Tipo, e outra, porque não é só uma plataforma, são todas, né? A gente teria que apagar em todas. E pra você conversar isso, teria que ser uma por uma. Então a gente teria que fazer realmente uma reunião com pelo menos alguém ali que trampe ali. E a gente entender o que é possível ou não. Então foi o que rolou. Aí rolou reuniões e tal, e a gente foi conversando uma por uma, mas todas elas, e isso eu só fiquei sabendo no dia do lançamento, todas elas meio que falaram assim, ó, pode ser que dê um erro. A gente nunca fez isso. E principalmente o Spotify, né, onde a galera dá muita atenção. A gente ficou com medo de, tipo assim, de não Podia subir flopar, ou né? subir tudo. Tipo, e a gente tá anunciando realmente umas faixas riscadas, porque o nosso marketing foi meio que em cima disso também. As faixas eram apagadas, assim, então a galera não sabia o nome das músicas. E aí a gente fez tudo em cima disso e a gente tava vendendo isso, as faixas apagadas nas entrevistas e tal. E aí eu fiquei com muito medo, tipo assim, era meia-noite o lançamento. Tava dando 11h30, tipo, a galera falando na internet, subindo tag, e eu, tipo, desesperada, tipo Tomando assim, café. já atualizando tudo. Tipo assim, eu já tava atualizando tudo pra ver se nada tinha subido antes também. Porque foi realmente um lançamento muito arriscado, a gente arriscou muito. E aí, quando eu vi que deu tudo certo, gente, eu lembro que eu saí um mundo das minhas costas, assim, tava eu e o Thier também na minha casa, a gente tava comendo uma pizza, assim, pra comemorar o lançamento, só eu e ele. E uma amiga também, Carolzinha, compositora. Carolzinha. E ela tava, tipo, nervosa junto, todo mundo ficando nervoso, assim. Porque se E lança aí, quando eu vi tudo, ele né? nervoso, eu falei, por que você tá nervoso? E aí ele falou assim, cara, porque pode ser que dê erro. Eu falei assim, como assim pode ser que dê erro? Ninguém falou isso pra Ela mim. tava tranquila até então. Tipo assim, como assim pode dar Errado errado? daqui 40 minutos, Eu falei, querido? por que você me falou isso agora, então? Mano, eu fiquei 30 minutos passando mal com sua dor na mão. Tadinha. E, tipo assim, eu não falei nada. Eu fiquei, tipo, eu falei, se der erro, a gente tem que preparar então pra comunicar que pode ter um risco, né? E meio que já tentando me preparar, mas eu queria muito que desse certo. Aí deu tudo certo. Aí só fui eu atualizando, tipo, plataforma por plataforma pra ver se tava tudo lá. E tava tudo, em todas deram muito certo. Mas eu acho que foi muito do nosso cuidado também. A gente fez esse mapeamento com cada uma, saca? Mas é algo que até hoje não é muito aconselhável de fazer. Tipo assim... Porque dá erro mesmo, né? A gente tenta... Não façam isso em casa. Tanto que a gente ia fazer de novo nesse álbum novo, tipo, com a faixa Menta com Chá. E aí a gravadora, todo mundo falou assim, não vamos fazer, a gente não tá confiante de fazer, porque a gente pode dar erro no pitching, a gente pode perder várias coisas. Pra quem não sabe, o pitching é meio que quando a gente sobe uma música e as plataformas meio que tem um tempo ali de colocar em playlists, que é muito importante pro lançamento, né? Sim. Então, tipo, às vezes pode dar uma merda, assim. Então, a gravadora falou, a gente não quer fazer dessa vez, vamos pensar de outro jeito. Daí eu gravei um áudio, tipo, faltando, sei lá, menos de uma semana pro lançamento. Pra gente subir lá e colocar no lugar da faixa. Que foi meio que um interlúdio do álbum, né? Que foi uma outra estratégia que a gente teve, aí depois a gente substitui, Mas assim. dessa vez vocês colocaram o título da música e já a data. Menta com chá tem todo já o meio texto. que, tipo... Então, foi outra coisa que eu fiquei com medo. Falei, a gente vai anunciar essa data mesmo? Vai ser essa aí, não vai poder mudar, hein? E se der merda... Eu sempre fico com muito medo, mas assim, no final dos contos dá tudo certo.